todos. A seguir, o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos de manhã aqui no Samaritano, para limpar os pecados da noite de sábado de carnaval. Não é? Hoje seria o Wilton, mas no meio do bloco, entre um chuá e outro, a Cecília me ligou e falou: João, por favor, daqui estou. Né? Então, tirando as brincadeiras, hoje estou substituindo o Wilton, que não pôde estar aqui, e nós vamos fazer a continuação do Livro dos Espíritos com a questão 336, tá? Ainda falando... A questão 336, ainda falando sobre o regresso à vida física e a união com o corpo, tá? Mas antes, para encontrarmos o caminho de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. A questão 336, ainda falando dessa questão, que o espírito retorna ao mundo físico, e nós estamos exatamente na questão, ou na fase desse retorno, em que a ligação do espírito ao corpo ia acontecer de uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse encarnar nela. Não é isso? Está aqui? Só que, quando nós começamos a ter um conhecimento um pouco mais aprofundado da doutrina, nós falamos: não, espera aí, Kardec escorregou nessa questão. Tá estranho. Porque o que é criança? Não é? Criança é espírito ou não? É espírito. Então, a gente pode trocar a palavra criança pela palavra espírito? Sem problema. Então, mas exatamente nisso. Exatamente essa questão que eu quero abordar. Não. Se nós formos analisar uma criança, a palavra criança, ela remete a um espírito já encarnado, tá? Então, se nós pudermos trocar a palavra criança pela palavra espírito, ficaria assim: poderia acontecer que um espírito devesse encarnar, não encontrasse espírito que quisesse encarnar nela? Não seria mais conveniente Kardec colocar: teria um corpo
que deveria reencarnar e não encontrasse um espírito para encarnar nela? Por que Kardec deu essa deslizada? Sabe por que é importante a gente analisar isso? Porque muitas vezes a pessoa leu algumas questões do Livro dos Espíritos, acha incoerente a questão, já descarta. Só que tem um pequeno porém aí, né? E uma coisa que eu aprendi estudando o Evangelho é que sempre que nós estamos estudando obras estrangeiras e achamos incoerente a forma que está escrita em português, a gente precisa, no mínimo, dar uma analisada no original. E no original não está assim. Kardec coloca aqui a questão de criança, foi traduzido como criança, mas a tradução em francês seria mais ou menos assim: um corpo tenro, um corpo pequeno, um corpo recém-nascido. E aí, na tradução, tanto que algumas traduções, elas não colocam a palavra criança. Então, é importante a gente considerar essas questões para que não haja confusão, né? Então, assim, qual a fundamentação da questão? Poderia acontecer de uma criança que deveria nascer. O espírito deve nascer. Para que ele nasça, necessariamente deve estar ligado a um corpo tenro, a um corpo pequeno, a um corpo de criança. Não encontrasse espírito que quisesse encarnar nele? Segunda dúvida. Da forma com que está aqui, dá a entender que uma coisa é o espírito, outra coisa é o corpo. Vamos ver a resposta. Deus aí proveria. Proveria o quê? Um espírito para aquele corpo, tá? A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem finalidade. Então, aí a gente volta ao processo de reencarnação. Como é o processo de reencarnação? Ao elemento, para que a gente esteja encarnado, nós somos, e aí Kardec subdivide de forma didática em 3 elementos: espírito, perispírito, corpo físico ou matéria, tá? Então, para que nós encarnemos, há necessidade do desenvolvimento de 2 elementos: o elemento espiritual e o elemento material. O elemento material ele é desenvolvido através da relação sexual. O espermatozoide atinge o óvulo, forma, por fenômenos biológicos, o gameta ou zigoto, que começa o processo de multiplicação celular e, a partir daí, vai formando lentamente o novo corpo. E o desenvolvimento espiritual. No momento da concepção, ou seja, no momento que o espermatozoide rompe a barreira do óvulo e o núcleo do espermatozoide se funde ao núcleo do óvulo, aí ocorre a concepção. O que é a concepção? A concepção é o momento em que o espírito se liga ao novo corpo físico, que nesse estágio é uma célula. A partir daí,
quem direciona de forma inconsciente, de forma inconsciente. O desenvolvimento celular é o espírito, via perispírito. Por quê? Porque André Luiz nos orienta no livro Mecanismos da Mediunidade que o espírito se liga ao corpo físico, célula a célula, através do perispírito. Então, qual é a primeira ligação de perispírito? O gameta, ou zigoto, a célula ovo, enfim. Ocorreu a primeira multiplicação, de 1 para 2. O espírito se liga nessa nova célula. 2 para 4. Se liga de novo. 4 para 8. Se liga de novo. E vai se ligando, e essa interação inconsciente vai formando o corpo físico, lentamente. Tanto é que tem um estudo, eu não sei se vocês conhecem, é um médico de São Paulo, da USP, chamado professor Dr. Felipe de Oliveira. Carlos Felipe de Oliveira. Sérgio Felipe de Oliveira. Mais conhecido pelo seu estudo da pineal. Mas ele tem um estudo interessante, que ele fez um estudo com abortos espontâneos. E aí, ele analisando os fetos abortados, ele consegue determinar exatamente o ponto em que o espírito deixa o corpo. Porque vamos imaginar que o processo seja no momento da formação do coração. Tá? Então, vamos imaginar, eu estou longe de conhecer medicina, né? Mas vamos imaginar que os ventrículos esquerdos sejam formados antes do direito. Os ventrículos esquerdos são formados perfeitamente. A partir daí, a multiplicação celular se dá de forma desordenada. Ou seja, não há mais um espírito comandando de forma inconsciente. O que indica que o espírito abandonou o feto no momento em que estava terminando a formação dos ventrículos esquerdos. Quando começou a formação do ventrículo direito, a multiplicação celular começou a ocorrer de forma desordenada, e aí se tornou inviável o feto para a vida, para abrigar um espírito. Por isso que ele coloca nascer viável. Tá? Então, dessa forma, nós entendemos que para se encarnar, há necessidade do espírito, mas há necessidade de um corpo viável. Tá? Então, diante disso, Deus aí proveu um corpo. Como? Através desse processo. Porque não é como as pessoas eventualmente possam imaginar que, eu quero encarnar. Vem cá, aproveita que tem um casal lá no romance, aproveita aqui, vem cá. Não é assim. O processo é todo preparado, está todo um plano encarnatório, há toda uma vinculação com os pais anteriormente, né? Muitas vezes, e aí André Luiz narra isso no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, em que ele fala que há toda uma preparação, 12:3. Tanto é que, meses antes da fecundação, os espíritos que serão os pais
se ainda não se comprometeram no mundo espiritual a trazer esse espírito, eles são convocados às colônias de luz para aceitarem o filho, o espírito. E no momento da fecundação, os pais desdobrados do corpo, muitas vezes, percebem isso. Inconscientemente, não vão lembrar. Mas é um processo muito delicado, muito planejado para ocorrer assim de sopetão. Né? Pois não. Oi? De preservação na rua, etc., que são até abusadas, ou então, ou não sente, ou não, e de repente engravida. Olha, Kardec, ele coloca as informações de forma o mais didática possível. Mas acredito que a espiritualidade superior, os espíritos que fizeram parte dessa equipe imensa do Espírito da Verdade, lembrando da mensagem de Jesus, espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Tem algumas questões que estão pulverizadas na codificação. Então, nós precisamos analisar com calma. Vamos começar por aí. Todo o processo de reencarnação é preparado? Vamos começar por aí. Mesmo nesse caso. Não, vamos pela base. Tá? Se a gente entende que para o espírito encarnar, ele precisa de ter um mínimo de preparação, o mínimo. Não estou falando um plano complexo. O mínimo de preparação e de assistência para encarnar. E aí a gente retorna a uma outra questão. O espírito consegue encarnar sozinho? Ele precisa de uma equipe para encarnar? Se ele precisa de uma equipe para encarnar, a gente chega à conclusão que há um direcionamento nesse sentido. Não é? Não é lógico isso? Tá. Então, se ele veio através do estupro, tá? A suposição que foi levantada. Eu chego à conclusão que houve, no mínimo, uma equipe que auxiliou nesse processo de reencarne. Se esse reencarne foi auxiliado pela espiritualidade, é fácil concluir que ele foi autorizado pela espiritualidade. Não foi à toa. Que não foi ao acaso. Se isso ocorreu, por mais trágico que seja, é porque precisava ocorrer. Não necessariamente em virtude a um estupro. Porque uma das características mais lindas de Deus, ele pega o mal e faz uma coisa boa. Porque o mal não vem de Deus. Deus é o supremo amor. O supremo amor não é capaz de gerar o mal. Quem gera o mal? Nós. Mas diante das situações equivocadas que a gente se envolve, mesmo assim Deus dá um toque de luz e faz com que aquilo brote algo de bom. Tem um livro que eu li há muitos anos, um dos primeiros livros a ler chorando. Chama Filhos da Dor, Flores da Dor, que são histórias de espíritos que vêm em virtude do estupro. E que demonstra que tem um porquê por trás disso. Então, todo o processo de reencarne, ele é preparado pela espiritualidade.
Então, no caso do estupro, eu não estou dizendo que o indivíduo teria que vir nesse sentido através do estupro. Mas as situações que envolvem a pessoa, e aí a gente tem que entrar numa questão da justiça divina. Respondendo a uma seguinte questão: o malfeitor, a pessoa que é escrava do mal, ela tem liberdade de fazer o mal a qualquer pessoa? Tá. Não? Sim, talvez, quem sabe? Não? Tá. Então, aí nós vamos a outra questão. Deus permitiria que alguém passasse algo sem necessidade de passar, inocente? Não. Diante dessas duas questões, se o estupro ainda é uma realidade, eu não estou justificando, eu estou apenas tentando esclarecer. O que ocorreu com esse espírito para que ele tivesse a necessidade ou a possibilidade de passar por essa experiência? É uma questão que eu deixo em aberto. Né? Porque todas as ações negativas que nós praticamos, elas ficam gravadas no nosso perispírito. E isso gera uma frequência que tem densidade, tem cheiro, tem cor. E isso gera uma sintonia com aqueles que vibram na mesma faixa de sintonia. Então, diante disso, quando o malfeitor vai optar por escolher uma vítima, ele não escolhe ao acaso. Ele é atraído por aqueles indivíduos que tenham o seu campo vibratório alguma energia nesse sentido. Porque não tem lógica se nós imaginarmos que o estupro, que é uma questão terrível, né? Não tem nem como se mensurar a dor que é isso. Mas como que nós vamos vincular essa questão tão terrível à justiça divina? Vamos utilizar do mesmo estratagema dos nossos irmãos católicos evangélicos? É um dogma de Deus e não se discute. Eu teria dado oportunidade para ele. Uma das teses desse livro, Flores da Dor, é que espíritos que vêm por esse meio, muitas vezes vêm como auxiliares dos espíritos das mães, ou da família de uma forma geral. Mas é uma questão extremamente triste. Sim. Sim, sim, até pela lei. Pela lei. Com certeza, Sim. Sim. Porque é um corpo que praticamente ele tem até uma chance de sobreviver, mas ele vai ter que lutar muito para superar essa barreira. Né? Exato. E depois que nasce, ele também está saudável pelo estigma. Né? Exato. A própria mãe vai olhar para ele e não conseguir. Né? Sim. Então, é uma questão, como a Adelina falou, extremamente delicada. Mas, nesse caso, a gente precisa entender que a espiritualidade trabalha por todos os veios, né? E ela tem todo o conhecimento disso. Então, uma criança
esteja fadada a passar por uma situação dessa, também não vai passar à toa. Né? Então, vamos imaginar que ela sobrevive e vai ficar estigmatizada por essa questão. Né? Ela passaria por isso sem nenhuma necessidade. Né? Então, ela teria que passar por uma situação semelhante. Bom, e eu sei que ela da droga, eu tenho espírito um pouco. Aí, no caso, a droga no sentido do corpo físico. Só que aí nós precisamos imaginar também uma outra questão além do corpo físico. As drogas morais. Né? E à medida que o espírito traga no seu perispírito marcas profundas, isso vai alterar a formação do feto. Não vai? A gente sabe disso. Altera. Então, tudo isso faz parte de um processo muito profundo, muito delicado. Né? O que nós podemos concluir é que todo o processo de reencarne, ele é assistido pela espiritualidade superior. Que ninguém passa por algo que não tenha necessidade de passar. Poderia passar de outra forma? Poderia. Mas diante da situação, a espiritualidade aproveita a oportunidade, entre aspas, para que ela se liberte de algo que tinha necessidade de passar, poderia passar de outra forma. Mas diante da dureza do coração, né? Quando Jesus é perguntado por que Moisés permite a carta de divórcio? Pela dureza dos corações. Porque no princípio não era assim. Então, é uma questão que a gente teria que analisar como um seminário, para poder ter tempo de dar o seminário. Falou, olha, amanhã eu vou encarnar, tal, vou chamar ele, tal, ele, tal, reencarnação dele. Esse médico, Olha, 90, para ser otimista, 95% dos processos de encarnação, o espírito está inconsciente. Está ligado ao corpo físico de tal forma que ele perde a consciência. Né? Espíritos que mantêm a consciência durante o processo de gestação são espíritos puros, espíritos altamente evoluídos. Então, o que pode ter ocorrido aí é um mentor espiritual, algo do gênero. Mas aí, comunicação mediúnica, a gente tem que ter 4 pés atrás. A gente tem que analisar o médium, analisar o espírito, analisar a mensagem, entendeu? É uma coisa bem delicada. Tá? Mas só para não perder o fio da meada, Deus aí proveria, ou seja, todo espírito que tem a necessidade de encarnar num corpo e sobreviver, como ele diz aqui, terá um corpo viável. Viável. Por quê? Porque tem espíritos anencéfalos que nascem sem cérebro. E aí? Bom, e aí a gente precisa analisar. Não tem espírito, é isso? Tem espírito. Por quê? Porque nasceu. Porque se não tivesse espírito, o processo de formação do feto não chegaria
a bom termo. Então, tem um espírito ligado ali. O que ele não consegue? É se manifestar. O carro está perfeito, só não tem motor. Bom, o motorista está ali dentro. Então, ele passa por um período, nesse sentido, lógico, o corpo não vai sobreviver, mas ele aproveita esse período para o resgate necessário daquilo que ele teria que passar. Tá? Então, mesmo nesse caso, há uma necessidade. Porque as pessoas acham que o processo de reencarnação para resgate precisa ser muito longo. 50, 60, 80, 100. Não. Às vezes, o espírito pede para passar por um período da gestação. Ou nascer e desencarnar logo depois. Ou nascer com 1 ano, 2 anos de desencarnar. Resgata aquele fiapo que ficou. E depois retorna no corpo perfeito. Deus aí proverá. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ela uma alma. Nada é criado sem finalidade. Ou seja, não há a possibilidade de que um corpo formado nasça sem que tenha um espírito por trás. Pode acontecer do corpo estar perfeitamente formado, o espírito se afasta e aí ele nasce, mas nasce morto. Mas já estava pronto. Então, todo o processo de reencarnação é preparado pela espiritualidade. Todo o processo. Pois não, doutor? Tem a possibilidade de aquele renascimento que se custa ser utilizado para a reconstrução do perispírito. Com certeza, com certeza. Vamos imaginar um espírito que tenha se equivocado gravemente. Gravemente. Ele passa por esse processo de reencarnação e na gestação há uma má formação fetal. Consequência do perispírito, entre aspas, deformado. Ele se purga, ele joga para o corpo físico a deformidade do perispírito. E se limpa, e se reorganiza. Quitado isso, ele desencarna pela total inviabilidade do corpo, né? E depois retorna. Eu já devo ter contado aqui para vocês, uma vez que eu estava no Centro Espírita Anjo Guardião. Estava dando uma palestra lá e um casal veio conversar comigo. São muitos anos atrás. Não tantos anos, porque senão vocês entregam a idade. E o casal veio conversar comigo, eles estavam grávidos. Eu falei, nossa, que benção, que maravilha e tal. Porque vocês sabem que eu falo demais, falo rápido demais, e às vezes dou bola fora. Só que no segundo mês descobrimos uma má formação congênita. E somos espíritas. E não queremos abortar. E mantemos a gravidez até que ele não tivesse condições e houvesse um aborto espontâneo. Só que agora estou com 6 meses. E o médico falou que se eu não abortar, a má formação chegou a um nível que o corpo da criança ela pode abrir e ocorrer uma hemorragia interna e eu morrer. Então, segundo a doutrina espírita, eu devo ou não devo fazer o procedimento? Olha que situação. E nessa situação a gente pede auxílio aos universitários. E falei ao meu orientador, me ajuda, me tira dessa, pelo amor de Deus. E aí, o que ele me passa?
siga a orientação médica. Ele falou, e aí, mas é aborto. Questão, e aí ele me passou a questão, eu não vou me recordar a questão. Ele falou, leia a questão número tal. Agora eu não posso. Mas você não sabe de cabeça, porque mentor espiritual tem cada uma. Me perdoe, meu irmão, mas se o senhor me falar a resposta, eu nunca mais vou esquecer. O aborto é permitido em alguma ocasião, desde que a gravidez coloque em risco a saúde da mãe. É preferível manter uma vida em curso do que uma vida nascente. Então, siga a prescrição médica, o aborto terapêutico. Eu falei, eu faço o seguinte, faça um procedimento. Mas antes, porque ela falava que e tanto o pai quanto a mãe conversavam com a criança desde que ele foi concebido. Faça um evangelho no lar. E abra o coração para o seu filho. Ele está ali. Falem do amor, do carinho, que vocês gostam, amam demais ele. Que ele está prestes a terminar uma tarefa que vai libertá-lo de um processo doloroso que ele carrega, mas que eles sempre serão seus pais. Fala assim para ele. E daí vai. E eles fizeram. Depois ela me telefonou, falou que estavam mentalmente mais ajustados, enfim, fizeram o procedimento. Passado 8 meses, em uma reunião mediúnica, o espírito se apresenta, falando da gratidão. Da gratidão. E que aquele evangelho no lar, para ele, foi um bálsamo de luz. Que ele estava com receio de deixar o corpo. E que ele estava profundamente grato, da mesma forma que eles sempre serão seus pais, ele sempre vai ser o seu filho. E de tal forma que ele pediu no mundo espiritual agora, liberto do problema, para retornar com o corpo físico perfeito, para os mesmos pais. E que ele ia voltar. Falei para os pais, ficaram felizes. Passado 4 meses da nossa conversa, ela engravidou. E hoje ele está com 8 anos. Perfeito. Não pega uma gripe. Então, são situações em que, quando nós vemos o quadro distanciado, a gente vê a beleza. Se a gente olha o ponto específico, a gente vê um borrão de cores e não enxerga a realidade, né? Alguma questão sobre isso? Vamos partir para outra, ou temos mais alguma dúvida? Pois não. Quando há aquela encarnação em contato, é obrigatório. Ah, tá. Sim. As chamadas reencarnações compulsórias. Vamos começar por aí. 99% das encarnações são requeridas pelo próprio espírito diante da sua avaliação de consciência, onde ele chega à conclusão que tem a necessidade de retornar para se reestruturar moralmente e continuar evoluindo. Porque senão ele fica parado, né? Agora, tem 1% das encarnações, talvez menos, que o espírito ele é retirado pela espiritualidade e reencarnado. Que geralmente são encarnações em que o espírito é profundamente enraizado no egoísmo, no mal. Ele reencarna por necessidade kármica, para que ele, ao lado de pessoas que não são tão vinculadas ao mal, um ambiente um pouco mais
arejado do ponto de vista vibratório, ele possa ter um certo choque de realidade e poder, quem sabe, até mudar. Nesse período de transição planetária, ocorreu muito isso, né? Nós estamos passando por um período em que nós estamos passando pelo exame. Estamos sentados na mesa fazendo a prova. Durante 6.000 anos, nós estudamos para esse período de prova. E agora a gente está na prova. O mundo, fora da transição planetária, ele é dividido entre espíritos bons, espíritos maus e espíritos que não sabem para que lado vai. Quando a gente entra na transição planetária, espíritos que não encarnavam há muito tempo, pela sua dureza, reencarnam como tendo a última oportunidade de encarnar na Terra, para ver se muda. Se dá um respiro, né? E, ao lado disso, nós somos confrontados com um processo de alteração na sociedade para avaliar a nossa conduta. Porque falar que é paciente ao lado de pessoas que nos respeitam é muito fácil. Duro é comprovar ser paciente diante de pessoas que não gostam da gente. Pessoas que não respeitam a gente. Ser misericordioso diante de pessoas boas é fácil. O duro é ser misericordioso diante do mal. Então, tem tudo isso que envolve esse processo de transição planetária. E muitos espíritos encarnaram nessa condição. Encarnaram compulsoriamente, para ter a última oportunidade. Mas é a exceção da exceção, né? Não é uma coisa que seja a regra. A regra é que o próprio espírito opte por isso. Lógico, os espíritos superiores orientam, olha, não seria interessante você reencarnar para resolver essa questão, aquela questão. Muitas vezes o processo é adiado muito tempo, porque o espírito fica receoso em voltar. Mas ele é fortalecido pelos amigos, pela família, pelos companheiros, a voltar. Percebam o livro Memórias de um Suicida. Dentro do movimento espírita, as pessoas têm um certo preconceito com ele. Esquecem que é um livro fabuloso. Esse livro narra a história de Camilo Castelo Branco. Ele ficou cego, não suportando, deu um tiro na cabeça. E chega um dado momento em que está tudo pronto para ele voltar. Só que ele não quer voltar, ele tem medo das consequências. E aí ele vai adiando. O livro, desculpa, mas o livro acaba quando ele decide que volta. Depois de 50 anos prorrogando, ele decide, agora eu vou. Então, poderia estar retornando já com a missão cumprida? Poderia. Ah, não, amanhã eu vou. Semana que vem eu vou. Mês que vem eu vou. É que nem a gente. Não, segunda é melhor. Depois do carnaval a gente resolve. Mês que vem a gente vê. O ano que vem eu vou ser melhor. Até que desencarna antes. E aí? Fez? Ah, não deu tempo. Eu prometi não ser duro, mas conversei sério com o meu mentor espiritual. Falei, a gente está sendo muito duro. Vamos devagar, para a dor que a santa é de baixo. Né? Tá bom? Essa questão, né, deixa a gente inquieto, né? Porque ela dá a entender que é possível que haja corpo e espírito, né? Não obstante a concepção seja um momento, tudo tem que ser possível que um corpo, um espírito, um corpo enquanto espírito. E a resposta é sobre isso. A criança, quando deve nascer para viver, nem sempre é uma predestinada.
Mas ele não fala que nunca vai ter corpo sem espírito, a resposta, né? Então, dá a impressão que realmente pode ter um corpo, ainda que ele seja viável, ainda que ele não supere, mas dá a impressão que pode ter uma formação de corpo sem espírito, né? Aí isso até deixa, para mim, silencia um pouco no coração, na questão do congelamento de embrião. Porque se é possível ter um corpo sem espírito, beleza, e quando realmente for nascer, se for nascer, o espírito vem e se une aquele corpo. Assim, eu queria que você comentasse, só para a gente passar para o próximo. Não, claro. Vamos colocar da seguinte forma. O perispírito é o modelo organizador biológico. Então, quem molda o corpo físico é o perispírito através do comando inconsciente do espírito. Tá? Se nós entendermos que a vida intrauterina também já conta como processo de encarnação, porque lá adiante, deixa eu pegar. Em que momento a alma, 344, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Começa na concepção. Então, ou seja, a vida física começa no momento da concepção. Se nós entendermos que a vida intrauterina já é considerada como vida física, em que o espírito já está ligado ao corpo, mesmo que seja algumas células, a gente entende, e aí eu na minha posição, eu acredito que chega em auxílio a essa dúvida, que o espírito se mantendo ao longo de algumas semanas, alguns meses, no corpo, mesmo que não nasça através de um aborto espontâneo, seria uma ligação já reencarnatória. Agora, o processo de embriões congelados sempre foi uma dúvida meio que recorrente dentro do movimento espírita. E procura aqui, procura ali, procura lá, né? Eu achei uma explicação um tanto quanto lógica do professor Jorge Elahá, que é, ao meu ponto de vista, um dos grandes estudiosos da doutrina e é um cara fantástico, ao meu ponto de vista. Ele diz que quando há o congelamento de embriões, pode ocorrer, segundo Jorge Elahá, 3 situações. A primeira, o espírito se liga ao corpo, ocorre a concepção, junto com a fecundação. Qual que é a diferença entre concepção e fecundação? Fecundação é o aspecto físico. O espermatozoide se liga ao óvulo, forma a célula ovo. A concepção é a ligação do espírito, que se dá nesse momento. Então, o primeiro ponto é a concepção e a fecundação ocorreram juntos. O espírito está ligado àquele óvulo. Por quê? Porque aquele óvulo será usado no processo de fecundação in vitro. E vingará. 1, 2, 3, enfim. O segundo processo que ele coloca ocorre a fecundação, que é o processo orgânico, a ligação e a formação do gameto, do óvulo, mas não há espírito ligado. Então, não, mesmo que se vincule, ele não vai vingar, ele não vai nascer. E um terceiro
possibilidade, pelos olhos do professor Elahá, seria espíritos que precisam se vincular a um novo corpo físico para ter um período de paz, porque muitas vezes eles são muito perseguidos no mundo espiritual pelos seus algozes. Então, para que ele se desvincule deles, os espíritos se ligam ele a um novo embrião que não vai nascer. Mas ele fica um tempo ali, escondido. As palavras de Jorge Elahá. E depois desse período, ele naturalmente se desvincula daquele óvulo e segue seu caminho. Então, seriam essas três possibilidades. Que, ao meu ver, são possibilidades razoáveis. Né? Mas aí a gente vai perguntar, e se o médico pega um óvulo, como que ele vai saber que óvulo que está fecundado pelo espírito? Não é o médico que sabe que óvulo que está fecundado. É os espíritos que estão orientando esse processo de reencarne que sabem e orientam o médico a pegar o óvulo correto. Né? André Luiz, eu me recordo, o orientador, eu acho que é Alexandre, o orientador de André Luiz, do livro Missionários da Luz. Quando ele descreve o processo de encarnação, ele fala o seguinte: durante a corrida dos espermatozoides, a espiritualidade analisa dentre aqueles aquele que terá a maior possibilidade genética de dar o corpo compatível às necessidades do espírito. E lhe dão uma energia extra para que ele chegue, concedendo organicamente o corpo compatível à necessidade do espírito. Olha que interessante. Eu devo ser o óculos. O óculos escolhe. É. Atrai. É o óculos que vai atrair. Eu ligo. Fica nova, né? Mais viável. Mas ela escolhe. Porque a partir daí, a gente percebe, por exemplo, como é possível ocorrer de um espermatozoide fecundar um óvulo, mesmo que ele tenha deficiência genética, como síndrome de Down, com determinados distúrbios de ordem genética, que colocariam ele numa condição de espermatozoide incompatível a ganhar essa grande corrida, né? a ser fecundado. Então, nós percebemos que até a nível de desenvolvimento e formação celular, o processo de causa e efeito, o processo de orientação espiritual está presente. Então, acredito que, nesse sentido, a gente possa compreender um pouco melhor isso. Talvez essa questão nos traga, mais uma vez, aquele elemento tão importante que eu comento. Não é tão essencial a questão e a resposta, são importantes. Mas o essencial é você entender o conceito. O como. Porque se você ficar restrito à resposta do Livro dos Espíritos, gera muitas dúvidas, muitas dificuldades. Quando você conhece o conceito, e aí a gente passeou aí pelo conceito de causa e efeito, pelo conceito da própria reencarnação, pelo amparo constante da espiritualidade, pela misericórdia divina que não permite que nada nos ocorra sem a nossa necessidade. Aí fica muito mais simples para que a gente possa compreender determinados pontos que a espiritualidade coloca. Então, só diante de tudo isso, poderia acontecer em uma criança, deveria nascer
não encontrasse espírito que quisesse encarnar nela, Deus aí proveria. A espiritualidade superior aí concederia. Conforme o quê? Conforme o seu plano encarnatório. O indivíduo pede para passar por uma doença de nascença, seja qual for. Ele não vai conseguir ter um corpo compatível a uma saúde perfeita se ele pediu para passar por isso. É a mesma coisa de você pedir arroz e vir feijão. Não é? Você pede uma coisa e vem outra. A espiritualidade, naturalmente, vai fazer tudo para que esse processo se dê de forma conforme está previsto no plano encarnatório. Pois não. Com certeza. O espírito está atraindo os seres que dentro. Sim. Porque é essa questão da vibração nossa. Né? Nosso perispírito é acumulado das nossas ações que geram energia e que geram uma influência magnética de atração e repulsão. Né? E aí a gente entra numa outra questão, saindo do início da vida para o final da vida, quando André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte do livro, quando ele fala o seguinte, a segunda parte tem um capítulo chamado Predisposições Mórbidas. E ele coloca um exemplo. Um hospital de tísicos, de tuberculosos. Um médico trabalha a vida inteira com eles, aposenta e nunca teve nada. Um residente começa, na segunda semana fica contaminado. Por quê? Não é? E aí ele explica que a nossa formação perispiritual, a nossa condição perispiritual, dependendo do padrão vibratório que ela emite, ela abre portas para vírus, bacilos, bactérias. Então, o cultuar mental faz com que o perispírito capte ou afaste determinadas doenças que não necessariamente estavam previstas no nosso plano encarnatório, mas que são atraídas por nós pela nossa incúria, pela nossa indisciplina mental. Aquela pessoa que reclama de tudo, aquela pessoa que tudo vai dar errado. Logicamente que ela se contamina com energia negativa e vai atrair para ela magneticamente o quê? Né? Agora, o poder do pensamento positivo. Né? O que vai atrair? A força. O organismo, ele é controlado por quem? Pelo quê? Pelo cérebro. Quem controla o cérebro? A mente. E quem controla a mente? O espírito. Então, quem controla? O espírito controla o corpo, não é? Isso, o duro é a gente entender isso. Exato. Vive doente. Vive doente. O vento soprou em Botucatu, ele já está de cama aqui. Agora, um exemplo do Chico. E essa o Raul Teixeira conta que no sábado ele estava presente. Todos preparados para sair para a vila para distribuir alimentos, remédios. E o Chico recostado à parede, com um lápis na boca, olhos fechados, a pressão muito baixa. E todo mundo ali naquela expectativa, né? Vamos ver o que o Chico vai fazer, enfim. O Chico, em determinado momento, tira o lápis da boca e fala firme.
se dirigindo ao seu corpo: meu filho, eu já te dei cama, comida e remédio. Se quer ir, vamos. Se não quer, fica, porque eu vou. Dali a 40 minutos, o Chico estava ali na Vila dos Pássaros Pretos, distribuindo alimento totalmente bem. É a imposição do espírito sobre o corpo. Então, nós temos que ter essa noção desse potencial. Jesus já nos falava isso: vós sois Deus. Podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quando? Quando quiserem. Né? Então, bom, eu acredito que a questão foi bem controversa, né? Cabe um bom estudo ainda sobre ela, porque a gente está longe de esgotar o tema, né? Mas semana que vem, só para deixar o gostinho, a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Próximos capítulos. Não é? Vamos ver. Já vai ter acabado o carnaval. Não é? Bom, então vamos novamente elevar o coração, o pensamento a Deus, em agradecimento. Em agradecimento pela assessoria espiritual que todos nós tivemos nessa manhã. Pela proveitosa troca de informações a respeito dessa questão tão importante do Livro dos Espíritos. E que, de alguma forma, nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos, amparados, mas, sobretudo, trabalhando em nossa mente e nosso coração as informações aqui trocadas, para que possamos renovar, continuar o caminho que nos leva a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao passe. E aos nossos irmãos que nos apresentam, nos assistem, abençoada semana. Quem é?